Uma nação pequena no leste europeu e com um passado de múltiplas influências. Alma romena, estética soviética, monumentos incríveis e um forte amor pela produção de vinhos. Embarque comigo em uma jornada por um país ainda desconhecido por muitos. Bem-vindos a Moldávia. Hoje, nossa viagem pela Moldávia seguirá a direção norte para visitar a segunda maior cidade do país, Belzec. Para isso, é necessário ir para um dos terminais da capital, nesse caso, a Gara de Nord, em português, o Terminal do Norte, de onde saem as minivans em direção ao norte do país. No caminho a pé, vemos mais da arquitetura soviética de Chisinau, as linhas de trem antigas e, finalmente, a rodoviária, de onde ainda partem ônibus para Odessa, na Ucrânia, os mesmos que peguei em 2017. Vale lembrar que no momento em que gravei esse vídeo, em março de 2023, a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda segue violenta e com fortes bombardeios na porção sul da Ucrânia, a exemplo da cidade de Odessa. Em toda a antiga União Soviética, o veículo mais utilizado intercidades é a famosa Marshrutka, veículos pequenos e que geralmente seguem horários aleatórios, partindo quando todos os assentos estão ocupados e onde não há muita formalidade. Em quase todos os países da Ásia Central e em muitos do Cáucaso, esse meio de transporte é o mais tradicional, barato e fácil de se ir de uma cidade para outra. Viagem soviética raiz se faz com as Marshrutkas. Chegando em Belzec, vemos que apesar de carregar o título da segunda maior cidade do país, a tranquilidade é o que reina por aqui. Sem muita gente, tumulto ou barulho, muito disso reflexo de um êxodo de jovens da Moldávia para países vizinhos e também para a União Europeia como um todo. Além, é claro, do crescimento populacional negativo por aqui nas últimas décadas. Olá amigos, companheiros de viagem, estamos aqui em mais um episódio diretamente da Moldávia. Hoje viemos aqui na segunda maior cidade do país, estamos em Belzec, ou Balti, se você procurar no Google Maps, escrito com A, mas pronunciado com E, eu aprendi isso hoje. E é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes aqui no norte do país, é uma cidade ainda com bastante estilo soviético, como vocês podem ver. Mas eu sempre gosto de diversificar. E eu que não tinha conhecido essa cidade na primeira vez que estive na Moldávia em 2017, aproveitei a passagem barata das Marshurtkas, que são essas vans compartilhadas, e vim para cá por apenas 5 euros, 2 horas de viagem, muito bonito. E agora vou mostrar para vocês o que eu vejo aqui e com certeza vocês vão se surpreender. A primeira parada, quase sempre obrigatória, é na principal igreja da cidade. Essa, obviamente, é uma igreja ortodoxa, mas um pouco mais singela em detalhes que as demais que já mostrei para vocês aqui no canal. Apesar do estilo clássico de altares e cores fortes ainda estarem presentes. Em muitas partes da antiga União Soviética, o reavivamento das tradições religiosas veio no início dos anos 1990, como uma expressão da cultura e identidade nacional, muitas vezes reprimida por um governo antirreligioso. Considerando a história de lutas dos cristãos dos Balcãs e do leste europeu com os muçulmanos do Império Otomano, tais elementos são muito valorizados pelas respectivas populações hoje em dia. Então, agora eu tô aqui no
num parque muito bonito na cidade aqui de Belzig. Vocês conseguem ver, até que bem arrumado. Essa cidade que fica aqui no norte tem uma particularidade. A influência da população russa, ela é forte na política, apesar dos russos não serem etnicamente muito presentes por aqui, né? Só para recapitular alguns dados para vocês, nós temos cerca de 82% que é moldávio romeno, que aí é uma dificuldade de fazer uma distinção étnica entre esses dois grupos, enquanto que depois teríamos na terceira posição cerca de 4-5% dos gagauz, que eu vou mostrar para vocês a Gagáusia, e 4-5% de russos, mas o número de pessoas que falam russo é quase 15%, usando a língua russa no dia a dia, portanto é muito expressiva. E aqui o Partido Comunista da Moldávia sempre teve grandes resultados políticos durante os últimos 20, 30 anos. Isso tem diminuído com o passar do tempo, mas é um dos resquícios de que a população aqui, de certa forma, sente falta ou gosta daquela vertente política que dominava a União Soviética. São essas particularidades que vão tornando os países muito interessantes. Você vê como as cidades são organizadas, como as pessoas se vestem, como as pessoas se locomovem de um lugar para o outro. Então é muito interessante voltar aqui e poder mais uma vez estar perto desta realidade. Amplas praças com apelo militar e lembrando os mártires do conflito estão também sempre presentes, além dos famosos edifícios em bloco e jardins por todas as cidades. E aqui temos mais uma estátua de Stefan III, ou Stefan Cel-Mare, ele fala de Cel-Mare, não sei, que foi um dos mais importantes príncipes, reis moldávios que nós tivemos aqui, mais ou menos século XIV, século XV, século XVI, 1487, vocês conseguem ver aqui, até 1504, e que foi um daqueles que conseguiu guerrear de forma mais bem sucedida contra os otomanos, que sempre tentaram dominar essa região. Falam que de mais de 40 batalhas, parece ele teve só 2 derrotas, então é uma figura muito importante, está no dinheiro aqui da Moldávia, além de ter suas estátuas em várias outras cidades. Exemplo aqui, muito bonito, vocês podem ver a cidade de Balti, arrumada, muito limpa. Às vezes não tem coisas muito bem acabadas como as outras cidades da Europa, mas a Moldávia é um país que, apesar das suas dificuldades, está muito bem, muito bonito. Estou gostando de ver essa segunda visita que eu estou fazendo por aqui. Edifícios governamentais ou prédios públicos herdados da era soviética não escondem o passado moldavo. O centro das cidades, com amplas calçadas feitos para se andar a pé, em detrimento de outros transportes, é um resquício da época soviética também, onde apenas as grandes metrópoles da União, a exemplo de Moscou, Kiev, Minsk, Almaty, tinham metrôs rápidos por toda a extensão da cidade. Mais adiante vemos um tanque em local de destaque, muito provavelmente resquício da Grande Guerra Patriótica, assim chamada pelos antigos soviéticos, a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra é sempre muito mencionada em quase todas as cidades do antigo país socialista e funciona como uma memória viva para gerações que cresceram no país na década de 1950 e 1960, considerando que mais de 20 milhões de soviéticos, entre militares e civis, morreram naquela época, sendo o país com a maior perda humana na Segunda Guerra Mundial. Olha, como você faz para saber que você está no leste europeu ou num país que era antigamente União Soviética? Primeiro, você vai ter um tanque de homenagem à vitória soviética na Segunda Guerra. Segundo, você vai ter uma praça pequena com algum tiozão meio maluco tocando uma música típica daqui. Uma estação com essas formas meio antigas, escrito em russo, ou o moldavo, com o alfabeto cirílico, e muitas pessoas, muitas babushkas passando por aqui. Muitas vezes chamada da capital do norte, Belzig é um importante centro econômico e cultural do país, apesar da singela população de 150 mil habitantes.
Visitar essas cidades é buscar compreender como se dá a vida em locais onde a bilionária indústria do turismo ainda não chegou e onde as mudanças sociais e econômicas acontecem em um ritmo muito mais lento. Vale ressaltar que esse vídeo foi gravado durante uma quinta-feira normal de trabalho e mesmo assim não se vê muita gente na rua, o que evidencia os problemas de crescimento demográfico da Moldávia já mencionados anteriormente. Vemos também o Teatro Vassili Alexandri, fundado em 1957 e sendo o primeiro teatro nacional da Moldávia independente em 1990. Ele leva o nome do poeta e diplomata romeno Vassili Alexandri, muito importante para o estabelecimento da identidade cultural romena. Um parque simples onde crianças brincam e atrás um prédio público que ainda estampa a face de figuras importantes da ideologia comunista, como Karl Marx e Vladimir Lenin. E olha que interessante, esse é um dos prédios, acho, do governo, e ali está a fachada original, tem uma pequena foto, né, do Lenin, do Engels e do Marx, se eu não me engano. Eles quiseram manter isso por conta, acho, até da carga afetiva que isso representa para grande parte da população mais velha aqui, que, como eu disse, ainda vota pelos partidos comunistas e muitos deles sentem falta daquela época. Obviamente que isso não é uma opinião que talvez seja representada por toda a população, a gente sabe que cada um tem a sua ideia, tem a sua ideologia, mas isso ainda é presente aqui, é importante mencionar, além, é claro, da toda a estética dessa praça. Vocês veem aqui, é muito soviético, todos esses prédios em bloco, é algo realmente interessante. Eu que sou um fã dessa parte da história, não pelos motivos ruins, mas por ser algo original, algo muito próprio, eu gosto de estar aqui mostrando para vocês também essa cidade tão diferente que eu não imaginava conhecer. Apesar da clara arquitetura soviética em grande parte da cidade, em alguns cantos vemos que árvores tentam esconder o antigo painel com arte daquela época. Maneiras diferentes que os governantes atuais encontram para, aos poucos, modificar aspectos urbanísticos sem uma mudança brusca, com guindastes ou demolições. Contradições de um país com uma população ainda bastante dividida em algumas questões fundamentais. Bom, e vocês veem aqui que o centro é bem tranquilo agora por volta de 4 da tarde de uma quinta-feira, portanto era para estar mais cheio, mas a cidade não tem muita população. Como eu digo, a questão demográfica é um problema para o futuro da Moldávia. Muitos falam até sobre a possibilidade talvez de se juntar com a Romênia. Há umas pesquisas sobre isso, mas isso divide a população e ao mesmo tempo a gente vê que a Romênia também tem problemas demográficos e econômicos, apesar de estar numa situação melhor, né, ser um país muito maior. Mas enfim, a gente fica aqui vendo imaginando como que era essa cidade naquela época, né, dos soviéticos. Muito interessante você ver que em qualquer lugar que você olhe tem alguma referência arquitetônica ou algum símbolo que ficou remanescente, né? Por mais que eles tentem esconder com árvores, esconder através de renomear alguns monumentos, as coisas permanecem como eram em alguns cantos. Você não consegue se livrar disso até pelas limitações econômicas. Não custa relembrar que até hoje existem discussões sobre até qual ponto moldavos e romenos são etnias diferentes, considerando a ampla história que dividem, a mesma língua que falam e outros aspectos religiosos e até mesmo genéticos que têm em comum. A separação da antiga Bessarábia, atual Moldávia, e a Romênia aconteceu por questões políticas e imperialistas, sobretudo por influência do Império Turco-Otomano e o Império Russo, tema que adentraremos com maior profundidade nos próximos vídeos. As questões linguísticas se tornaram novamente motivo de discussão no parlamento moldavo em 2023,
quando mudaram a língua oficial do país de moldavo para romênio. Alguns linguistas defendem que não há uma língua própria que seja chamada moldava, apenas uma variação regional causada pela divisão política, mas com diferenças mínimas no aspecto gramatical. Muitos dizem que considerar que a Moldávia fala moldavo e não romeno seria o mesmo que dizer que no Brasil se fala brasileiro e não português, já que se trata apenas de uma diferença no sotaque e palavras novas por questões regionais, mas a inteligibilidade, ou seja, a compreensão mútua entre romenos e moldavos, é a mesma entre brasileiros e portugueses. Portanto, consideram que se trata da mesma língua. Na época soviética, a língua romena dentro da República Socialista da Moldávia era escrita com o alfabeto cirílico, mais utilizado na Rússia. Mas, após a independência, se retornou ao alfabeto latino, utilizado também pela língua romena. Muitos acreditam que tal mudança na língua oficial do país em 2023 mostra uma tentativa do atual governo de se aproximar das suas raízes históricas com a Romênia e, portanto, com a União Europeia, em detrimento das influências russas que poderiam representar uma volta a um passado não muito admirado por alguns setores da sociedade. Andar por esses cantos remotos me trazem memórias de minhas primeiras viagens sozinho pelo leste europeu, muito mais jovem e com outra visão de mundo. Estar aqui novamente é uma experiência muito interessante. Nos próximos episódios, lhes mostrarei duas regiões muito peculiares no aspecto cultural e também político, a Gagáusia e a Transnistria. Portanto, aconselho que se inscrevam no canal e também façam parte dessa comunidade de viajantes. Não percam!